Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ciências é Fundamental. Eu sou Suzana Seibert. Hoje é a nossa primeira aula de Ciências do oitavo ano e a gente vai começar vendo os tipos de reprodução. Quais as diferenças entre elas e por que exatamente a gente precisa estudar sobre isso? Bom, vamos começar porque a gente tem dois tipos principais de reprodução, a assexuada e a sexuada. E hoje a gente vai ver uma parte da reprodução sexuada na nossa aula, tá bom? No próximo vídeo a gente continua com esse mesmo assunto. Então vamos começar na principal diferença entre eles, que é a produção de gametas. Na reprodução assexuada, nós não temos os gametas, aquilo que a gente conhece mais, o que a gente conhece principalmente são dos animais, o óvulo e o espermatozoide, né? Esses são gametas. Então, na reprodução assexuada, não possuímos gametas, ali sem gametas. E na sexuada, possuímos gametas, sim, inclusive nas plantas, viu? Vamos continuar aqui na assexuada. Então, ela pode ser de alguns tipos, por simples divisão, e o nosso principal exemplo são as bactérias, tá? E elas fazem esse tipo de divisão aqui, ó. Nas bactérias, o DNA ele é circular, tá? O material genético é circular. E o que ela precisa fazer para se multiplicar, então, para se reproduzir? Ela primeiramente copia o seu material genético aqui e depois ela faz então a divisão dessa célula em duas. Lembrem-se que as bactérias são unicelulares e procariontes. Tranquilo. Só que, além disso daqui, eu inclusive não desenhei, mas vocês vão ver que as bactérias podem fazer uma reprodução também chamada de conjugação. Não é exatamente uma reprodução sexuada, porque não envolve a produção de gametas, mas é um tipo de reprodução que possibilita uma maior variabilidade genética. Por quê? Porque elas se conectam, tá? Duas bactérias chegam próximas umas às outras e elas se conectam trocando fragmentos de material genético. E aí, uma célula, cada uma delas, né, a célula que recebeu então esse fragmento de material genético, vai ter uma maior variabilidade, tá? Isso é muito importante, essa questão da variabilidade genética, quando a gente vai ver mais a fundo a evolução, essas coisas de seleção natural. Então é muito importante para todos os organismos esse fato que a reprodução sexuada ela possibilita uma maior variabilidade genética das espécies dos indivíduos. Mas continuando aqui, então, outro tipo de reprodução assexuada é por brotamento. Ó, um broto, né? A gente conhece bastante em plantas, quando a gente pega, quebra um galho e simplesmente através de uma estaca nós temos um novo indivíduo brotando, apesar de ele ser tipo um clone, ele vai ter o mesmo material genético da planta mãe, tá bom? Então isso é um broto. Também existem brotamentos em invertebrados como nas hidras, tá? Que são cnidários. Ela simplesmente começa a desenvolver uma hidra aqui no corpo dessa hidra e ela depois se destaca e vai no mar, né? E se fixa no substrato e continua o seu desenvolvimento, seu crescimento. Outra forma também é através de esporos, nos fungos principalmente. Mas não vamos confundir esses esporos com a formação de esporos que a gente vai ver aqui na reprodução sexuada das plantas, briófitas e pteridófitas, por exemplo, tá? Então, esses esporos dos fungos são uma modificação nas células, os fungos podem ser unicelulares ou pluricelulares, e como eles são fixos, né, eles não se locomovem igual uma bactéria, como é que eles vão dominar o ambiente, né? Como é que simplesmente aparece fungo do nada? Eles então lançam esses esporos no ar e conseguem colonizar aí uma floresta, né? Principalmente o habitat original. Não as nossas casas nem o nosso pão, mas eles também estão presentes aqui. Então a gente finalizou essa principal parte aqui, esse resumão da reprodução assexuada, tá? Aí vocês vão ver que existem alguns organismos bem pontuais que realizam esse tipo de reprodução, tá? Alguns cnidários, bactérias, alguns protozoários também.
e aí vocês podem ver no livro de vocês um pouquinho mais de detalhes, mas isso aqui tá ótimo. E agora na reprodução sexuada. Então, como a gente já falou, o que é isso? É quando existe uma reprodução que envolve gametas, gameta masculino e feminino, tá? E muitas vezes, então, a gente tem nos animais, por exemplo, um macho e uma fêmea produzindo esses gametas, tá? E ocorre também a fecundação, a gente precisa ter um momento de fecundação, de união desses gametas, fecundação no caso do óvulo ou do ovócito 2, e aí a gente vai ter um zigoto, que aí vai sofrer diferenciação celular, multiplicação e vai crescer o corpo desse indivíduo. Daí, como que a gente vai estudar bem mais a fundo essa reprodução sexuada, porque a maioria dos indivíduos faz e existem muitas variações dela, tá? A assexuada, basicamente por divisão e é como se fosse um clone, não tem mistura de material genético que a gente tem aqui, tá? Então, a gente vai ver. A fecundação pode ser interna ou externa. Ai, aqui tá ao contrário, gente, olha só. Aqui vai ser externa, isso aqui tá ao contrário. Ainda bem que eu vi agora, tá? Aqui, isso aqui é da interna. A fecundação externa, então. Vejamos os principais exemplos de fecundação externa, são os peixes, alguns desses quinidários e anfíbios também, principalmente animais que vivem na água. Os peixes, por exemplo, a fêmea deposita os ovos na água, em rochas, em corais, e depois vêm os machos e largam o sêmen, né? Os espermatozoides e vão então fecundar esses ovos. E aí vai ter o desenvolvimento desses alevinos, no caso a gente está usando o exemplo de peixes. Essa estratégia adaptativa, vocês devem imaginar que largar os seus filhotes por aí, livres e à mercê do tempo, não seja uma estratégia muito boa. Mas, para compensar, esses animais eles produzem muitos óvulos e muitos espermatozoides, para que alguns possam sobreviver, né, e chegar à fase adulta. Então, já citamos os nossos exemplos de fecundação externa. Agora, fecundação interna, tá? Ocorre, então, em muitos dos animais que a gente conhece. Os mamíferos, por exemplo, né? A gente vai ter, então, uma fecundação interna e a maioria dos animais terrestres. Porque a gente não pode sair por aí largando um óvulo e um espermatozoide em cima de uma pedra no meio de um deserto, porque ele vai possivelmente desidratar antes de se desenvolver até a fase adulta. Então, o principal desafio nesses aspectos de características de desenvolvimento e tipos de fecundação tem a ver muito com o habitat desses animais e as estratégias que eles precisam para colonizar esses ambientes, tá? Então, olha só. Nós, mamíferos, somos um principal, claro, exemplo de fecundação interna, tá? E aí a gente pode ter alguns tipos aqui de ovo no qual esse embrião vai se desenvolver, tá? Como é que o embrião vai se desenvolver nos animais de fecundação interna? Pode, depois que a fêmea foi fecundada, no caso das tartarugas, né? Fecundou a fêmea, ela vai lá e deposita os ovos. Então, são chamados de ovíparos, que possuem ovos com casca. Também as aves, tá? Para que esse ovo muito importante para alimentar o embrião, a gema e a clara vão ser o alimento do embrião, e a casca também proteger o embrião contra a dissecação, para ele não morrer seco e desidratado. Essa casca também é porosa, ela permite a troca de gases, permite que esse embrião em desenvolvimento respire ali dentro, tá? Podem ser vivíparos, quando o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, é o caso de nós, mamíferos. Ou ovovivíparos, quando existe um ovo, mas esse ovo completa o seu desenvolvimento dentro do corpo da mãe, é o caso de algumas serpentes, por exemplo.
E aí o desenvolvimento pode ser, tá? Como é que é o desenvolvimento desses seres? Bom, depois de fecundado, ele pode simplesmente nascer pronto, tá? Alguns ovíparos e ovovivíparos nascem prontos. Sai da casca do ovo uma tartaruguinha perfeita, igual a adulta. Sai da barriga da mãe um bebê já pronto como um adulto, né? Claro que vai se desenvolver um pouco mais, mas é basicamente um ser pronto. Vamos mostrar a diferença para vocês entenderem. Uma diferença gritante são os seres que passam por estágios bem diferentes do adulto, como larvas. Isso chama-se desenvolvimento indireto, tá? A gente tem exemplo de muitos invertebrados e anfíbios, como é o caso dos sapos, né? Rãs pererecas que passam por aquela nossa fase de ciclo de vida bem clássico, que é o ovo, o girino, depois o sapo adulto. Isso chama-se metamorfose. A gente também tem um exemplo clássico de metamorfose dos invertebrados, que é o caso da borboleta, né? Que tem a fase, vamos ver se foca aqui, de ovo, que não está representada aqui, depois a lagarta, depois a pupa, e aí a gente tem a borboleta adulta, que aí vai poder então se reproduzir e daí completar os ciclos, botar seus ovos e tudo mais, tá? Então, existem alguns termos nesses organismos que fazem desenvolvimento indireto. A gente pode ter alguns termos, além de larva, existem alguns insetos que passam por um estágio chamado de ninfa, tá? A gente tem alguns tipos de metamorfose também, chamada metamorfose completa ou incompleta, e aí o termo já diz, né? E basicamente é isso, tá? Quando é desenvolvimento direto, já é do embrião para um adulto. E indireto a gente vai ter estágios de larva ali no meio, ou a ninfa, que é quando é quase igual a um adulto, mas ainda precisa desenvolver algumas coisas, como por exemplo, asas, tá? Em algumas espécies aí de insetos. A gente continua na nossa próxima aula com a reprodução sexuada das plantas, tá? E por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido bem. Dá o like. Também no nosso Instagram, Ciências é Fundamental, eu compartilho com vocês um mapinha mental que eu fiz, no caso desse aqui só da reprodução assexuada, uma primeira parte da nossa aula, e depois vai ter a segunda parte da reprodução sexuada. Espero vocês nas nossas próximas aulas. Até mais. Tchau!